Olá, queridos irmãos, amigos e a todos que estão agora reunidos conosco em mais um culto da Igreja Evangélica Nazareno de Santo André. Um culto que está sendo realizado nesta sexta-feira, dia em que representa a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos estar orando e entregando esse culto ao nosso Deus. Ó Senhor Deus, maravilhoso Deus, santo, santo e eterno Pai. Ó Deus, estamos iniciando mais um culto, Pai, a Ti, ó Deus. Ó Pai, entregamos tudo em Tuas mãos, ó Deus. Ó Pai, que o Senhor esteja quebrantando nossos corações. Seu Santo Espírito esteja invadindo as casas, os corações, esteja invadindo os nossos locais, nossas almas, Pai, esteja falando conosco, ó Deus. Ó Pai, que tudo, Pai, ocorra conforme a Tua vontade, Pai. Receba os louvores, Pai. E que o Senhor esteja falando através da Tua palavra conosco, Pai. Ó Deus, que corações possam ser quebrantados, Pai. Mas nesse dia, Pai, a respeito do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós entregamos mais esse culto em Tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo é que oramos. Amém. Amém. Vamos estar abrindo nossas Bíblias no texto de Isaías 53, um texto que foi escrito pelo profeta há cerca de 700 anos antes do nascimento de Cristo. Um texto em que Isaías fala sobre a passagem de Cristo aqui na terra. Vamos estar lendo. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado dos homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo, o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico ele esteve na sua morte, posto que numa fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua mão e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo,
levou sobre si o pecado de muitos, pelos transgressores intercedeu. É Jesus Cristo que colocou sua vida lá para que possamos ser livres do pecado também e herdarmos também a vida eterna com Ele. Glórias ao nosso Deus e glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora para nossos momentos de louvor, vamos louvar ao nosso Deus. A paz, queridos irmãos, que honra estarmos aqui louvando ao nosso Deus, que possamos estar cantando o Teu amor para sempre, Jesus, pois foi pago um alto preço por nós. Louve ao Senhor Jesus. Abra o seu coração, deixe fluir tudo que está te incomodando, entregue ao Senhor Jesus. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Meu coração com alegria eu canto, oh Jesus, o mundo conhecerá-te, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Eu cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Eu cantarei teu amor para sempre. Amém, Jesus. Que nós possamos, independente das circunstâncias, Senhor Jesus, estar, Senhor, sempre te louvando e cantando o seu amor para sempre, Jesus. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez. Bem
mais que tudo, criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi uma flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi uma flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, nos amou. Obrigada, Senhor. Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas, eu sei, me amas. Mostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor
morte já venceu. Tua glória o céu encheu, nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma, pois sei me ama, pois sei me ama. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte venceu, sobre a morte já venceu. Sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu. Sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, Senhor, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei me amas, pois sei me amas. Mostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu. Sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Obrigada, Jesus, pela sua presença, pelo seu sacrifício por nós na cruz. Graças e paz, irmãos. Graças a Deus, já passamos por um momento de louvor e adoração. Agora nós vamos para a palavra do Senhor, nesse dia precioso, dia importante, em que nós comemoramos a morte do Senhor Jesus Cristo naquela cruz pelos nossos pecados. Eu gostaria de convidar os irmãos a estar abrindo a sua Bíblia, lá em Lucas capítulo 23, nós vamos ler alguns versículos, a partir do versículo 26 de Lucas. Gostaria que você abrisse sua Bíblia, você que está em casa, juntamente conosco. A palavra do Senhor diz assim: e quando iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que a levasse após Jesus. E seguiu grande multidão do povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmos e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão:
Bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes, cai sobre nós, e aos outeiros, cobri-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará do seco? E também conduziram outros 2 que eram malfeitores, para com ele serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E disse Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançavam sortes. E o povo estava olhando. E também os principais zombavam dele, dizendo, aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhes vinagre, e dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condição? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora 9. Escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Até aí, esse texto nos leva a definir o seguinte tema, a morte do Cordeiro de Deus para a salvação da humanidade. E esse Cordeiro de Deus é Jesus Cristo. Nós sabemos, essa época do ano, nós lembramos do sacrifício de Jesus, nós lembramos disso. Esse texto é propício exatamente para trazer a lembrança daquilo que o Senhor fez por nós. E é facilmente entendido que diante de todo o plano que Deus estabeleceu, desde a criação de tudo que existe, da formação do homem ou qualquer outra coisa que possamos ver como algo extremamente importante, nenhum supera o plano de redenção da humanidade. A morte de Jesus na cruz foi o plano principal de Deus para a redenção da humanidade. A Páscoa, que significa também chamada Festa dos Pães Asmos, observava-se na primavera no dia 15 do primeiro mês e durava 7 dias, como memorial de livramento dos israelitas do Egito. E o texto que nós lemos fala do sacrifício de Jesus naquela cruz para a redenção da humanidade. Algo que já havia Deus revelado por meio de sinais desde a fundação do mundo. A Bíblia fala lá em Apocalipse 13:8 do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, como nós podemos entender o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo? Por meio dos sinais que Deus deixou, mostrando às gerações antigas do seu plano de redenção para a humanidade que aconteceria no tempo de Cristo Jesus ali no meio do povo. E aqui nós podemos observar que o primeiro sinal nós encontramos ali em Gênesis 3:21. Quando Adão e Eva pecam contra o Senhor, e ali a Bíblia diz que o Senhor fez a Adão e Eva túnicas de peles e os vestiu.
Certamente o Senhor teve que sacrificar um cordeiro para tirar as suas peles e vestir Adão e Eva. Por quê? Porque o pecado faz separação e nos faz esconder da santidade de Deus. Isso aconteceu com Adão e Eva. Quando estavam ali, vivendo na presença do Senhor, estava tudo bem. Mas no momento que eles comeram do fruto que era proibido, eles pecaram contra o Senhor e imediatamente sentiram que estavam despidos. E se esconderam da presença do Senhor. Então o pecado leva o homem a se sentir despido e sem proteção. Dar ouvidos ao diabo leva ao pecado. Foi isso que aconteceu ali no Éden. E, consequentemente, há uma vida de sofrimento. Nós podemos ver que ali estava Deus mostrando que viria aquele da descendência da mulher que pisaria a cabeça da serpente, como o Senhor mesmo falou no momento em que ele fala para Adão e Eva a respeito disso. Que da descendência da mulher viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. E aí nós começamos a olhar os sinais que Deus está mostrando. Outro sinal que eu vejo está no dilúvio. Falei, mas como que nós podemos entender no dilúvio um sinal? Porque ali Deus estabeleceu uma aliança. Né? Ele diz assim, mas contigo estabelecerei a minha aliança e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. Está lá em Gênesis capítulo 6, 18. Uma aliança que Deus fez para Noé diante de uma situação de destruição mundial. E ali foi a única forma que entendemos que é a oportunidade dada por Deus para o homem salvar-se deste mundo pecaminoso. Para Noé foi isso. Mostra que não existe outro meio de escapar do juízo, se não for por meio daquilo que foi estabelecido pelo próprio Deus. Não existe meio de escaparmos do juízo de Deus, se não for por meio de Jesus Cristo. Se não for por meio do sacrifício de Cristo. É outro sinal. O dilúvio nos traz a lembrança de que todo aquele que não aceitar o plano de Deus, certamente perecerá no inferno de trevas. Então o plano do Senhor é para ser aceito e para que o homem se escape do juízo que há de vir. Outro sinal que nós vimos na vida de Abraão. Eu estou falando aqui dos sinais que nós percebemos revelados pelo Senhor no Antigo Testamento. Nós vemos outro na vida de Abraão. Quando o Senhor coloca Abraão à prova. E o que é que o Senhor disse a Abraão? Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. É conhecidamente como a prova mais forte de fé exercida por um homem. Vários autores do Novo Testamento falam da fé de Abraão. É testemunhada por muitos na história, a fé de Abraão. Neste sinal é apresentado a ideia da expiação vicária, que encontraria seu cumprimento na morte de Cristo. Jesus afirmou a respeito disso no momento em que ele discutia ali com os fariseus, os saduceus, ali a respeito de tudo que estava acontecendo. Ele disse assim, olha, Abraão, vosso pai, viu o meu dia, viu e alegrou-se. Está lá em João 8,56. E eles falaram assim, mas ainda não tem nem 40 anos, como viste Abraão? E Jesus falou, Abraão viu o meu dia e viu e se alegrou. Aí nós podemos fazer a seguinte pergunta, como que Abraão viu esse dia? Houve um discernimento por meio do sacrifício de Isaque, que aconteceria, Deus mostrando o seu plano futuro para a humanidade perdida. Porque naquele momento Abraão coloca o seu filho sobre o madeiro para o sacrificar. E a Bíblia diz que o Senhor, ali naquele momento, fala assim, agora eu vejo que temes a Deus, porque não me negaste o teu filho, o teu único filho, a quem amas. E a Bíblia fala que o Senhor repete isso 3 vezes. E ali o Senhor apresenta um cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaque. Ou seja, mostrando para Abraão que ele estaria providenciando um cordeiro para o sacrifício em lugar
do pecador, da humanidade perdida. E ali Abraão discerne isso, Abraão entende isso, Abraão compreende isso. Por isso que a Bíblia fala que Abraão, o Senhor disse, Abraão viu o meu dia e viu e se alegrou. Então, outra revelação que nós vimos está na saída do cativeiro. Quando o povo passou ali por 430 anos no Egito, no cativeiro do Egito. E eu acho interessante observar que ali o Senhor falou a Moisés e a Arão, na terra do Egito, dizendo o seguinte, está lá em Êxodo, capítulo 12, o Senhor diz assim, este mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número de almas. Cada um conforme ao seu comer fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula. Olha só a determinação do Senhor. O cordeiro ou cabrito será sem mácula. E aí a gente olha lá para o futuro, nós vemos Jesus Cristo não cometeu pecado algum. E aí ele diz, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E aqui eu acho uma coisa muito interessante, a gente observar, que a continuidade do versículo, o Senhor fala assim, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Veja bem, já parou para observar isso? E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Quando foi que Jesus foi sacrificado? Quem foi que gritou assim, solte Barrabás? E quando Pilatos perguntou, e contra este? Crucifica-o, crucifica-o. Às vezes a gente não consegue entender por que solte Barrabás. Todo o ajuntamento da congregação de Israel pediu para que se soltasse um criminoso, aquele que estava condenado, em lugar do justo. E aí nós entendemos que para que a salvação viesse a todos nós, pecadores, homens que vivem no pecado, na criminalidade, no roubo, na corrupção, na mentira, na prostituição, era preciso que o justo fosse sacrificado. Mas aqui a gente olhando, todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E ali todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que era Jesus, à tarde. Olha só que coisa tremenda, né? E aqui, continuando o versículo que o Senhor estava falando, e tomarão do sangue e pô-lo em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. A sua cabeça com os seus pés e com a sua frissura. E nada dele deixareis até amanhã. Olha outra coisa interessante, a gente observando, fazendo uma semelhança com o sacrifício de Cristo. Porque eles não poderiam deixar que passasse para o dia seguinte. Então, após Jesus morrer, tiveram que tirar. Então, a gente já está vendo aqui o sinal, Deus mostrando, por meio de sinais, aquilo que aconteceria no futuro. Mas aqui ele diz, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo, assim pois o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Aleluias. Que coisa tremenda ver como que Deus estava mostrando coisas tremendas para nós por meio de tudo isso. O sangue nos umbrais da porta era sinal da aliança de Deus, de modo que o destruidor não entraria naquela casa. O sangue colocado nos umbrais da porta era o sinal de Deus. E assim, o sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado, nenhuma maldição pode chegar até as nossas vidas. O sangue de Cristo é que nos guarda, é que nos purifica de todo pecado.
a morte do cordeiro sem mácula, sem defeito, foi estabelecido por Deus para mostrar às futuras gerações que o Cristo cumpriria o seu plano mostrado em pequenos sinais no Antigo Testamento. Pequenos ou grandes, como nós podemos observar. Sinais que Deus deixou para que, quando aquilo acontecesse nas terras de Israel, o povo pudesse entender que ele já estava mostrando anteriormente a respeito de tudo aquilo. Israel conviveu com sinais até Cristo. A Bíblia fala a respeito disso, desde a saída do Egito até entrar na terra prometida. Esse ritual era feito mesmo quando eles estavam no deserto. Levantaram o tabernáculo ali no deserto, e ali era obrigado, segundo o estatuto do Senhor, de fazer expiação uma vez por ano pelo pecado da humanidade, do povo de Israel. Então, para servir, diz o Senhor, de estatuto perpétuo para todas as gerações. Quando foram estabelecidos na terra, quando eles alcançaram a terra prometida, uma vez por ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote realizava junto ao povo o sacrifício de um cordeiro em holocausto a Deus para perdão do pecado do povo. E ele sacrificava um cordeiro sem defeito, sem mácula, e aspergia o sangue sobre o altar. E aquele ritual era uma demonstração de pedido de perdão a Deus pelos pecados do povo. E ali nós entendemos que Deus aceitava aquele holocausto e perdoava o povo. Isso era feito uma vez por ano. Então, todo ano acontecia isso, até chegar o tempo que Deus havia estabelecido, que foi quando Jesus veio. E aí, quando chegou o tempo, Deus levanta João Batista. É interessante observar que João Batista era respeitado por todos em Israel como um grande profeta de Deus. Todos iam até ele para saber se ele era o Cristo. Eu acho interessante observar que o texto de João 1, 19 ao 27 diz que assim: e este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? E confessou e não negou: eu não sou o Cristo. E perguntaram então: quem és? És tu Elias? Disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Então, quem és tu? Para que possamos responder àquele que nos mandaram perguntar. Ele disse: eu sou a voz que clama do deserto. Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Eram dos homens da lei, dos que tinham conhecimento das Escrituras. E perguntaram-lhe e disseram: por que batizas se tu não és o Cristo, nem Elias, nem profeta? João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, no qual não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. E é interessante observar que, quando João falava isso para os fariseus, estava vindo Jesus. E João aponta para Jesus e diz para eles: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha, João revelando para eles a realidade que estava mostrada nas Escrituras. João falou: olha lá, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele. E eles não entenderam, ou não quiseram entender. Aleluia, mas Deus é tremendo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluias. O texto que nós lemos fala a respeito disso. No tempo de Jesus, como a festividade, como os sacrifícios acessórios só podiam efetuar-se em Jerusalém, de toda parte concorria tanta gente que não era possível acomodar-se dentro dos muros da cidade. Então, gente de todas as regiões de Israel estavam presentes naquele momento. No momento da Páscoa, no momento em que seria celebrada a Páscoa. A crucificação era um modo de punição. A gente vê aqui falando que Jesus foi crucificado. Era um modo de punição que chegou aos romanos vindo dos persas.
dos fenícios, a crucificação romana era uma morte lenta e de propósito. Os executores romanos haviam aperfeiçoado a arte da tortura. A tortura lenta, enquanto mantinham a vítima viva. Algumas vítimas da crucificação permaneciam vivas até serem comidas pelas aves de rapina ou por animais selvagens. A maioria ficava pendurada na cruz por dias antes de morrer de exaustão, desidratação, febre ou, muito provavelmente, sufocação. Então, era um modo de morte muito cruel, podemos dizer assim. E aí, nós vemos que Jesus veio a este mundo para passar por esta morte em favor da humanidade perdida, em favor de cada um de nós. E aqui o texto que nós lemos, no versículo 26, fala que e quando iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu que vinha do campo e puseram a cruz às suas costas para que a levasse após Jesus. Aí a gente faz assim a seguinte pergunta: por que Simão carregou a cruz? Eu acredito que tem dois motivos. Primeiro, Jesus estava extremamente exausto pela noite passada em agonia pelos açoites. Como eram os açoites? O chicote usado para açoite consistia de várias tiras de couro, em que tinha um cabo de madeira e na ponta daqueles couros eram pedaços de metais ou de ossos. E quando a pessoa era presa num poste, e eles começavam a açoitar a pessoa. E ali, aquele pedaço de metal do chicote rasgava as costas das pessoas. E ali era algo terrível, era um sofrimento muito forte, de modo que a pessoa não tinha condições nem de levantar no dia seguinte. Então, eu acredito que isso foi necessário Simão carregar a cruz. Talvez tivesse também um sentido simbólico de quanto pesado era para Jesus carregar o pecado do mundo. Aquela cruz representava isso. Jesus estava carregando sobre as suas costas o pecado da humanidade. Outra coisa poderia ser Deus mostrando ao homem que o pecado dele seria pago pelo sacrifício de Jesus. Mas o homem precisa tomar uma posição. O homem precisa fazer alguma coisa, que é o arrependimento pelos seus pecados. Porque senão o sacrifício de Cristo não tem valor para aquele que não se arrepende. Nós precisamos fazer alguma coisa para que o sacrifício do Senhor seja válido em nossas vidas. E isso é o arrependimento e a nossa humilhação completa, entrega totalmente ao Senhor. E aqui depois nós vamos ver a crucificação. A crucificação de Jesus está no versículo 33 e 34, do texto que nós lemos. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram. E aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E disse Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Não sabem o que fazem, ou seja, não têm consciência da abrangência de sua impiedade. Estavam cegos para a luz da revelação divina. Como diz lá em 1 Coríntios 2,8. Porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Se tivessem entendido o plano de Deus, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Provavelmente esta declaração de Jesus é a primeira das 7 últimas palavras na cruz. Vejam bem, entre as 9 horas e ao meio-dia, Jesus dá a palavra de perdão. No 34b, quando ele diz: perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O Senhor dá a palavra de perdão. Depois, o Senhor, no 43, dá a palavra de salvação. Quando ele fala para aquele malfeitor que estava na cruz, fala: Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. O Senhor diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É a palavra de salvação. E depois o Senhor dá a palavra de amor, como João
fala lá no 19, 26 ao 27, quando o Senhor olha para João ali e vê Maria e fala assim, ele diz assim, mulher, eis aí o teu filho. E depois ele vira para João e fala, filho, eis aí a tua mãe. A palavra de amor. E aí nós vemos que do meio-dia às 15 horas, houve as 3 horas de trevas sobre toda a terra. A Bíblia diz que 3 horas de trevas sobre toda a terra. Nenhuma palavra há registrada. No versículo 45, 44, 45, e já era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. E escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio-dia o véu do templo. Aquele momento de trevas. Durante 3 horas, a natureza inanimada escondeu a sua face envergonhada diante da perversidade humana. Deus pode ter dado a entender pelas trevas o pranto simbólico da criação por Jesus, ao sofrer as dores da expiação dos perdidos. É interessante observar isso. Fazendo a terra tremer, partindo as pedras, abrindo os túmulos, seria a confirmação do triunfo de Jesus, mostrando que somente pela sua morte é possível a ressurreição dos mortos. Porque a Bíblia diz que abriram-se os túmulos e muitos mortos foram ressuscitados naquele momento. Somente pela sua morte houve o rompimento do véu do templo, que há mais de 1400 anos fazia a separação entre Deus e o homem. E essa barreira foi afastada, dando ao homem a oportunidade de ter o acesso direto a Deus. Se houver necessidade de um sumo sacerdote, como acontecia nas terras de Israel no passado. Pela sua morte na cruz, foram cravados também os pecados de todos os homens. E eu acho muito tremendo em Colossenses 2,14, quando o apóstolo Paulo escreve dizendo que, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenança, o qual nos era contrário, removeu inteiramente, cravando-o na cruz. Naquele momento, a nossa dívida foi paga pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aleluias. E pela sua morte, temos esperança de salvação. A vós, estando mortos pelos vossos delitos e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, tendo nos perdoado todos os nossos delitos. Está lá em Colossenses. Pela sua morte na cruz, o diabo foi humilhado e condenado. E tendo despojado os principados e as potestades, os exibiu abertamente, triunfando deles na cruz. Colossenses 2,15. Houve a humilhação das forças do mal, porque Jesus venceu a morte. Aleluias. E pela sua morte, foi aberta a porta aos gentios. No versículo 47, nós vamos ver que ali, naquele momento, o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, na verdade, este homem era justo. Quem era o centurião? O centurião era um romano. O centurião era dos gentios. E naquele momento, ele reconheceu que Jesus Cristo era um homem justo e que a sua morte foi uma morte injusta. Ele reconheceu que estava ali o Filho de Deus. Aleluias. E aqui a palavra diz a respeito disso. Aquele sangue vertido na cruz é o sangue da nova e eterna aliança em favor de muitos. Efésios 1,7 diz, nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. Pelo seu sangue. Em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. O sangue de Cristo, derramado na cruz, lavou a humanidade perdida de todo o pecado. E nós não podemos rejeitar a isso que o Senhor fez por nós. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele,
Mas se caminharmos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. João fala a respeito disso. Se, no entanto, andarmos na luz como ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A morte de Jesus na cruz foi o plano principal de Deus para a redenção da humanidade. Plano elaborado desde a fundação do mundo. Só compete ao homem aceitar. Só compete ao homem se arrepender. Só compete ao homem entender que sem o sacrifício de Cristo, ele está perdido. Certa vez eu vi um pastor falando contando um fato. Ele dizia o seguinte, que na época do Velho Oeste, lá nos Estados Unidos, um jovem matou uma pessoa e foi preso. E aí, aquele jovem ali preso, algumas pessoas chegaram ao governador e falaram assim, olha, ele ainda é muito jovem, não tem como o senhor perdoar ele de modo que ele possa sair da cadeia? E aí, aquele governador foi compassivo, teve misericórdia e vestiu um terno como aqueles reverendos antigos vestiam e colocou uma carta de perdão dentro de uma Bíblia e se dirigiu até a delegacia. Então, aquele governador estava ali como se fosse um pastor, aparentemente. E quando ele chegou lá, ele chegou para o jovem e mostrou a Bíblia e falou, jovem, aqui dentro está a sua liberdade. E aquele jovem ficou revoltado e começou a gritar, sai daqui, eu não quero ouvir isso, sai daqui, eu não quero ouvir isso. E aí o governador, não, jovem, aqui dentro está a sua liberdade. Eu trouxe a sua liberdade, está aqui dentro. Mostrar a Bíblia e batia assim, aqui dentro está a sua liberdade. E ele dizia assim, eu não quero ouvir isso, sai daqui, sai daqui. Aí o governador virou as costas, saiu e foi embora. Aí, em seguida, o xerife entrou dentro da delegacia e falou assim, você é louco? Aquele que saiu daqui era o governador, e ele estava com a carta de perdão para você, e você seria solto, e você rejeitou isso. Aí aquele jovem caiu em si, e aí no dia do enforcamento, quando ele estava com a forca ali no pescoço, disse que ele foi dado a ele a oportunidade de falar uma última palavra. Ele falou assim, eu quero falar uma palavra para todos que aqui estão me ouvindo. Eu estou sendo condenado à forca. Não é pelo pecado que eu cometi, mas é pelo perdão que eu rejeitei. Então, nós sabemos que assim é também no plano de Deus. Jesus Cristo já fez ali na cruz a obra de redenção pela humanidade. Mas compete à humanidade arrepender-se dos seus maus caminhos e aceitar o sacrifício de Cristo para que possa ter acesso à vida eterna na presença do Senhor. E assim é. Então eu quero concluir dizendo que a Páscoa não tem nada a ver com coelho nem com ovos, como aí nós vemos. A Páscoa não é nada disso. A Páscoa foi algo estabelecido por Deus para mostrar o plano de redenção da humanidade. A Páscoa simboliza o livramento do cativeiro que o homem vivia sem a possibilidade de salvação. A Páscoa é o plano de Deus para dar ao homem uma nova chance depois que ele caiu no pecado. A Páscoa é a lembrança da nossa redenção por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aleluia. Então é isso, que nós possamos estar firmes no Senhor, preparados para realmente entender o plano principal de Deus para a humanidade, que foi a vinda de Jesus Cristo, morrendo naquela cruz pelos nossos pecados. Que Deus possa continuar abençoando. Nós vamos ouvir mais um cântico neste momento. Depois estaremos voltando para
fazer a oração final e dar continuidade. Glória a Deus, né? Esse cântico que nós entoamos aqui fala que Rude Cruz se erigiu e dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Aleluia. Glória a Deus por isso.
Glória a Deus, porque hoje nós temos a paz que vem do Senhor por meio do sacrifício de Jesus. Vamos orar neste momento. Deus amado e bendito, nós te louvamos e te adoramos. Queremos pedir a tua bênção, meu Pai, pelas nossas vidas, pela vida dos nossos irmãos e amigos que estão juntamente conosco neste momento de culto, de louvor e adoração ao teu nome. Relembrando, Senhor Deus, o sacrifício do Senhor naquela cruz pelos nossos pecados. Muito obrigado, Senhor. Nós reconhecemos que nós não somos merecedores de coisa alguma, mas reconhecemos, meu Pai, que a tua graça, o teu amor, está acima, ó Deus, daquilo que nós podemos imaginar. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor, ó Deus, veio a este mundo, foi, ó Deus, açoitado, humilhado, e foi levado até aquela cruz, e morreu pelos nossos pecados. Mas o que nos alegra, acima de tudo, é saber que o Senhor não ficou na morte, o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. Muito obrigado por isso. Graças te damos, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Ó Deus, abençoa aqueles que ainda não conhecem esta verdade, Senhor, para que venham conhecer, ó Deus, que existe redenção por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Ó Senhor, muito obrigado. Nós te adoramos por tudo, em nome de Jesus. Aleluias. Eu quero avisar os irmãos que no domingo nós teremos o culto da ressurreição. Nós falamos hoje sobre a crucificação de Cristo, mas Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E nós teremos o culto da ressurreição. Então, não deixe de estar participando conosco e que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém.